Vamos aprender sobre a NBC-TG 36, Demonstrações Consolidadas, que estabelece princípios para a apresentação e elaboração de demonstrações consolidadas quando a entidade controla uma ou mais entidades. Isso é exigido para que a controladora, que controla uma ou mais entidades, que a partir daqui a gente chama de controladas, essas controladoras têm que apresentar demonstrações consolidadas. Tem uma exceção, né, que é para consolidação de controladas específicas de entidade de investimento. Então, a entidade que seja controladora deve apresentar as demonstrações consolidadas, exceto quando ela pode deixar de apresentar as demonstrações somente se legalmente permitido. Então, a controladora é ela própria uma controlada de outra entidade, em conjunto com os demais proprietários, incluindo aqueles sem direito a voto, foram consultados e não fizeram objeção quanto à não apresentação das demonstrações consolidadas. Nesse caso, não precisa consolidar. Os investimentos de dívida ou patrimonial não são negociados publicamente, né, em bolsa de valores nacional e estrangeira ou em mercado de balcão, incluindo mercados locais e regionais, também não precisa consolidar. Não precisa também se ela não tiver arquivado, nem tiver em processo de arquivamento das demonstrações contábeis na CVM ou outro órgão regulador. Não precisa também se a controladora final ou qualquer controlador intermediário da controladora disponibiliza ao público suas demonstrações em conformidade com as normas do CFC, em que suas controladas são consolidadas ou são mensuradas ao valor justo por meio do resultado. E essa norma não se aplica a plano de benefícios pós-emprego ou outros planos de benefício de longo prazo a empregados. A controladora é a entidade, que é a entidade de investimento, não deve apresentar demonstrações contábeis consolidadas se estiver obrigada a mensurar todas as suas controladas ao valor justo por meio do resultado. Se a controlada final ou qualquer intermediária da controladora disponibilizar demonstrações consolidadas em IFRS, como editadas pelo IASB, atende à condição prevista no item 4A, que é esta condição que nós vimos antes aqui, que a controladora é controlada de outra entidade, né, e não precisa apresentar suas demonstrações se todos decidirem que ela não precisa. A isenção a que se refere o item 4A somente pode ser obtida se a controladora final ou qualquer controlador intermediário da controladora estiver sujeita à regulamentação brasileira e disponibilizar demonstrações consolidadas no Brasil, que é o caso, né, do item 4. Nós vimos que essa norma disponibiliza ao público as demonstrações em conformidade com o CFC e as controladas são consolidadas ou mensuradas pelo valor justo por meio do resultado, e não pelo método de equivalência patrimonial, que é a regra. O investidor deve determinar se é controlador, avaliando se controla a investida. Isso acontece quando ele está exposto ou tem direitos sobre retornos variáveis decorrentes do envolvimento do investidor com a investida e tem a capacidade de afetar esses retornos da investida por meio do poder que exerce sobre ela. Então, o investidor controla a investida somente se possui todos os seguintes atributos: o poder sobre a investida, a exposição ou direito sobre retornos variáveis decorrentes do seu envolvimento com a investida e a capacidade de utilizar seu poder sobre a investida para afetar o valor dos seus retornos. O investidor deve considerar todos os fatos e circunstâncias ao avaliar se controla a investida. Deve avaliar se controla a investida e fatos e circunstâncias que provoquem mudanças em um ou mais dos três elementos do controle relacionados anteriormente. Dois ou mais investidores controlam coletivamente a investida quando devem agir em conjunto para dirigir as atividades relevantes. Nesse caso, nenhum investidor pode dirigir as atividades sem a cooperação dos demais, né? E nenhum investidor controla de forma individual a investida. Direitos existentes que dão ao controlador a capacidade atual de dirigir as atividades relevantes, ou seja, as atividades que afetam significativamente os retornos da investida, é o poder, né? O poder são esses direitos que dão essa capacidade para o investidor afetar as atividades da investida. E evidências de que o investidor tem dirigido atividades relevantes podem ajudar a determinar se o investidor tem poder, mas essas evidências por si só não são conclusivas, no sentido de determinar se o investidor tem poder sobre a investida. O investidor que tem a capacidade atual de dirigir as atividades que afetam de forma mais significativa os retornos da investida tem poder sobre ela. Então, poder é a capacidade de afetar
a investida. Os retornos do investidor podem ser somente positivos, somente negativos ou ambos, positivos e negativos. Embora o investidor, embora somente o investidor possa controlar a investida, mais de uma parte pode participar dos retornos da investida. Por exemplo, os titulares de participações de não controladores podem participar dos lucros ou distribuições da investida. O investidor controla a investida se possui não apenas poder sobre a investida e exposição sobre direitos, né, da investida, mas também retornos variáveis decorrentes do seu envolvimento com a investida e a capacidade de usar esse poder para afetar esses retornos decorrentes do seu envolvimento com a investida. A controladora deve elaborar demonstrações consolidadas utilizando políticas contábeis uniformes para transações similares e outros eventos em circunstâncias similares. A consolidação da investida se inicia a partir da data em que o investidor obtiver o controle da investida e cessa quando o investidor perder esse controle. A controladora deve apresentar as participações de não controladores no balanço patrimonial consolidado dentro do patrimônio líquido, separadamente do patrimônio líquido dos proprietários da controladora. A entidade de investimento é uma entidade que obtém recursos de um ou mais investidores com o intuito de prestar a esses investidores serviços de gestão de investimentos, cujo propósito comercial é de investir recursos exclusivamente para retorno de valorização de capital, receitas de investimento ambos, e mensura e avalia o desempenho substancialmente todos os seus investimentos com base no valor justo e não pela equivalência patrimonial. Então, as características mais típicas da atividade de investimento é aquela que possui mais de um investimento, possui mais de um investidor, possui investidores que não são partes relacionadas à entidade e possui participações societárias na forma de participações patrimoniais ou similares. A entidade de investimento que não possui todas as características típicas deve fornecer a divulgação adicional. A controladora da entidade de investimento deve consolidar todas as entidades que controlar, incluindo aquelas controladas por meio de controlada definida como entidade de investimento, exceto quando a própria controladora seja entidade de investimento. A norma também compreende um apêndice com definição de alguns termos, como o controle da investida, que é um investidor que controla a investida quando está exposto ou tem direito sobre retornos variáveis decorrentes do seu envolvimento com a investida e tem a capacidade de afetar esses retornos por meio do seu poder sobre a investida. Demonstração consolidada são as demonstrações contábeis de um grupo econômico, em que ativos, passivos, patrimônio líquido, receitas, despesas e fluxo de caixa da controladora e de suas controladas são apresentados como se fossem uma única entidade econômica. Direitos de destituição são direitos de privar o tomador de decisões de sua autoridade de tomar de decisões. Direitos de proteção são direitos destinados a proteger o interesse da parte que detém esses direitos, sem dar a essa parte poder sobre a entidade a qual esses direitos se referem. E entidade de investimento é a entidade que obtém recurso de um ou mais investidores com o intuito de prestar a esses investidores serviços de gestão de investimentos, se compromete com os seus investidores no sentido de que seu propósito comercial é investir recursos exclusivamente para retorno de valorização de capital, receitas de investimentos, ou ambos, e mensura e avalia o desempenho de substancialmente todos os seus investimentos com base no valor justo. O grupo econômico é a controladora e todas as suas controladas. Participação de não controlador é a parte do patrimônio líquido da controlada, não atribuível direta ou indiretamente à controladora. E poder são direitos existentes que dão a capacidade atual de dirigir as atividades relevantes. A norma segue com um guia de aplicação, em que é detalhada a questão do poder, por exemplo, na verdade, com alguns exemplos de aplicação. E também algumas normas que seguem aqui, a legislação do Conselho Federal de Contabilidade que segue falando sobre as demonstrações consolidadas. No próximo vídeo, nós vamos resolver algumas questões para entender de forma mais prática a NBC TG 36. Até lá!